Eu queria que o plenário tivesse atenção ao que o presidente da OAB do Paraná, Juliano Breda, tem a comunicar, que é muito relevante. Obrigado, presidente. Eu peço sinceramente 1 minuto da atenção do plenário para relatar um fato gravíssimo. Há menos de 10 minutos, há uma nota no site da UOL de uma declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, a respeito da criação dos novos 4 tribunais regionais federais. Disse hoje, em um encontro que teve a presença da imprensa, do ministro Joaquim Barbosa com as 3 principais associações de juízes, a ANAMATRA, a JUF e a MB. O presidente Joaquim Barbosa afirmou o seguinte: os tribunais vão servir para dar emprego para advogados e vão ser criados em algum resort, em alguma grande praia. Foi uma negociação na surdina, sorrateira. Mais à frente, o ministro Joaquim Barbosa, continuando a crítica que faz à criação dos 4 tribunais pela PEC 544, dirigiu-se aos representantes dessas entidades da seguinte maneira: os senhores não representam o Conselho Nacional de Justiça, os senhores não representam o Superior Tribunal de Justiça, representam seus interesses corporativos, mas isso não supre a vontade dos órgãos estatais. Compreendam isso. Os senhores não representam a nação, não representam os órgãos estatais, os senhores são representantes de classe. Só isso. Então, presidente Marcos Vinícius, ao mesmo tempo em que eu cumprimento Vossa Excelência e toda a sua diretoria pelo belíssimo e auspicioso início de mandato, e agradeço Vossa Excelência por ter se posicionado firmemente a favor da PEC 544, seja por intermédio do Conselheiro Federal de Minas Gerais, João Henrique Café Filho, seja por intermédio do vice-presidente Lamáquia e do secretário-geral Cláudio Souza, que estiveram presentes no segundo turno da votação, pedindo a aprovação da PEC 544, para dar a todo o Brasil uma nova configuração do sistema de justiça federal, que Vossa Excelência, na defesa dessa instituição, que como a JUF, a MB e outras instituições lutam pela aprovação desse tribunal, que Vossa Excelência e esse colegiado, uma vez mais, reafirmem à nação a necessidade de criação desses tribunais. E muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Nós precisamos dar uma resposta à altura do desrespeito que o ministro Joaquim Barbosa tem tratado a advocacia, essa instituição e esse país. O ministro Joaquim Barbosa precisa entender que a OAB não é apenas uma entidade de classe. A OAB é um órgão indispensável na história democrática desse país. Muito obrigado, presidente. O presidente Juliano Breda, ao tomar conhecimento, me comunicou e, evidentemente, logo em seguida, combinamos que essa proposição seria efetuada ao plenário, mesmo em andamento a votação, diante da gravidade, da urgência de uma medida e de uma resposta à altura do plenário do Conselho Federal. Na primeira oportunidade em que aconteceu uma crítica genérica às relações entre advogados e membros da magistratura, o Conselho Federal da Ordem recebeu em sua instituição, em sua sede, as entidades associativas e fizemos uma dura resposta no sentido de que toda generalização comete injustiça e que não é possível o presidente do Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de generalização, até aguardando que, evidentemente, não tivesse sido esta a intenção, já que ele estava julgando um caso concreto do CNJ. Contudo, esta manifestação, que o site do UOL revela, e que a nossa assessoria de imprensa, inclusive, está averiguando já mesmo a confirmação da notícia, né? Porque recentemente tivemos, inclusive, uma notícia no Estadão de que a Presidente da República teria nomeado o ministro do Supremo Tribunal Federal para
meia hora depois, o próprio Estadão reconhecer que não houve nomeação nenhuma. Isso foi sexta-feira, hoje estamos na segunda-feira e não temos ainda a nomeação. Mas, contudo, obviamente que o site tão respeitado como o UOL não iria publicar algo desta gravidade sem uma certeza, sem uma verdade colhida, presenciando os fatos. E, portanto, sugiro, na linha do que o presidente Juliano Breda propôs, uma resposta do plenário do Conselho Federal, que as palmas já aprovaram, e essa nota, uma nota oficial do Conselho Federal, e solicito aos conselheiros federais Paulo Roberto Gouveia Medina, Renato e Carlos Alberto Siqueira Castro, que possam redigir uma pequena sugestão de nota, e ao ponto em que iremos logo em seguida colher os votos, gostaríamos desse obséquio dos três que pudessem nos redigir uma nota objetiva, dura, junto com o presidente Juliano Breda, que participa, obviamente, desta comissão. Eles votariam enquanto a gente estivesse apurando, eles nos formulariam um texto e, ao retorno da apuração, nós leríamos e faríamos a aprovação deste texto. Se assim for possível, fica aprovada já a manifestação de rejeição, de repúdio, ou os termos em que a comissão melhor aprouver do plenário do Conselho Federal as palavras desrespeitosas à advocacia e à entidade dos advogados, como também reafirmar que a criação dos tribunais regionais federais não interessam a empregos de advogados, até porque os processos já existem, até porque os processos já tramitam nos tribunais. O que acontece é que a jurisdição precisa destes tribunais. A cidadania está a necessitar de um judiciário mais célere. O Luiz Globe, em meu gabinete hoje, antes da sessão, estava a me revelar que, ao ser criado a atual composição dos tribunais, nós tínhamos no nosso país 90 mil processos na Justiça Federal. E hoje nós temos mais de 1.200.000 processos. Obviamente que uma realidade existente, quando foi criado, a atual estrutura foi criada com 90 mil processos, não pode ser comparada com a atual realidade. E, obviamente, o Conselho Federal da Ordem deve manter a posição de apoio ao projeto e de repúdio a essa manifestação. Portanto, logo após a apuração, voltaremos ao tema com um texto elaborado por nossos brilhantes conselheiros federais já designados em conjunto com o presidente Juliano Breda.